Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo com o sétimo ano. Vamos lá, sétimo ano. Vamos falar sobre práticas corporais de aventura? Vamos lá. Então vamos começar com um questionamento. Então, quais os locais em que essas práticas corporais de aventura podem acontecer? O que vocês acham? Vocês já viram alguma prática corporal de aventura, seja na cidade ou seja na área rural voltada à natureza? Então, se for nas práticas corporais de aventura urbanas, nós temos alguns locais específicos para essa prática. Sejam estradas asfaltadas, sejam em quadras específicas, quadras temáticas para skates, para patins, sejam em parques artificiais, ou seja, foi construído para essa temática, sejam em pontes, viadutos que são construídos para os fins de passagem de pedestres ou de carros, mas que as pessoas utilizam para fazer uma modalidade ali, sejam também nas ruas, nos prédios, principalmente nos prédios que eles utilizam, e nas arenas que são feitas exclusivamente para essas práticas. Então, essas práticas corporais de aventura dentro do cenário urbano, elas são feitas nesses âmbitos. Já os voltados à natureza são feitos em cachoeiras, em montanhas, em rios, em mares, em florestas, em bosques, em fazendas e parques ecológicos. Ou seja, todas essas práticas elas são feitas nesses âmbitos, sejam voltados a ambientes aquáticos ou ambientes terrestres. E falando mais sobre essas práticas corporais de aventura na natureza, vamos exemplificar alguns esportes como estes e algumas práticas que são feitas nesse ambiente. A primeira é o raft. Então, o raft é um esporte radical em que, através de um bote, um grupo de pessoas desce umas corredeiras voltadas a cachoeiras, e esses botes são infláveis, então essas pessoas utilizam equipamentos de proteção como colete, capacete, usam os remos para poder todos auxiliarem nas remadas, e tem sempre um guia que vai ajudá-los nessa descida. Então, essa descida das corredeiras é conduzida por este guia e todos estão ali participando dessa remada no raft. Temos também a corrida de orientação, que é uma corrida que pode ser feita de forma individual ou coletiva. Geralmente é muito executada em acampamentos, em que as pessoas vão para esses acampamentos, ou em instâncias mais militares, como uma forma de esporte, de treinamento. Então ela tem o objetivo de que as pessoas vão procurar os pontos de controle. Esses pontos de controle geralmente são sinalizados por uma bandeira branca e laranja, e eles têm que chegar a esses pontos de controle no menor tempo possível. Como eles chegam até esse ponto? Utilizando uma bússola e um mapa. Então eles têm que correr para chegar a esses pontos de controle, se localizar através do mapa e da bússola e ser o primeiro a finalizar todo este percurso. Temos também como exemplo a canoagem. Canoagem, que é um esporte inclusive olímpico, ela pode ser feita com a canoa, com um caiaque ou um próprio canoa de turismo, e pode ser feito de forma em duplas ou forma individual nessa passagem, nessa travessia, que geralmente são de locais náuticos voltados aos rios e aos lagos, que tem uma calmaria no seu entorno. Então, para os mares, essa canoagem não funciona. Para as cachoeiras também não funciona, pois precisa de uma calmaria nas águas. Temos também o surf, que é um esporte praticado nos mares. Ele demanda bastante equilíbrio dos seus participantes na execução.
e as pessoas utilizam essa prancha para fazer tanto se deslocar dentro da água, quanto também para fazer algumas manobras, como é feito hoje em dia pelos atletas profissionais no circuito mundial de surf. Então eles têm as suas manobras para fazer a partir do movimento das ondas que os permite fazer esses movimentos. Outra possibilidade interessante é o arvorismo. Então o arvorismo ele pode ser feito tanto em parques ecológicos quanto em fazendas, quanto em florestas. Pode ser feito de forma mais elaborada, com uma estrutura já bem específica, já com altura um pouco maior, por ter essa estrutura executada de forma mais segura. Mas pode ser feito também em alturas mais baixas, com adaptação para a prática corporal de alunos e de crianças que vão para algum evento, algum parque. Então ela demanda uma travessia de uma árvore a outra, em que há alguns cabos, algumas madeiras ou uma fita que possa fazer com que eles atravessem. Então eles têm que estar ligados a duas árvores para ter o arvorismo, e eles vão estar suspensos, seja numa altura baixa ou uma altura um pouco mais elevada, para que eles possam fazer essa travessia com prazer, com facilidade, e que não traga tanto risco físico a eles. Outro exemplo que nós temos é o mountain bike. Então a bike ela pode ser executada de várias formas, seja uma bicicleta para passeio, uma BMX que é feita para as práticas corporais urbanas, e temos também a mountain bike que é feita para a bicicleta que vai utilizar, como o nome diz, nas montanhas, mas não necessariamente só em montanhas, mas em florestas, em parques, em campos, mas que essa estrutura da bicicleta, principalmente os pneus e os amortecedores, estão voltados a esses ambientes abertos, ambientes em que pode ter muita diferença de percurso, seja passar por locais irregulares, como pedras, troncos, locais com água, com riachos, locais mais escorregadios, com limo, com vegetação, e assim possam ultrapassar todos esses obstáculos fazendo o seu percurso por ali. E como nós podemos tornar essa prática corporal mais segura? Ela demanda de vários equipamentos, em alguns casos, e em outros casos nem tanto. Mas como é que nós podemos deixá-la completamente segura? Então essas práticas corporais, elas podem ser mais seguras quando nós utilizamos os equipamentos corretos. Então se vamos fazer uma descida de rafting, nós temos que ter um capacete, nós temos que ter um colete salva-vidas. Se vamos andar de bicicleta, temos que ter cotoveleiras, joelheiras, o próprio capacete para fazer esses movimentos. Se for um exercício na própria prancha do surf, nós temos que colocar aquela fitinha que prende a prancha ao seu participante, para que, se caso ele caia, não venha sofrer um afogamento, e assim por diante. Então tem que utilizar o equipamento, e utilizar o equipamento adequado para aquela modalidade. Esses equipamentos devem ser bem inspecionados, ou seja, tem que passar uma supervisão por eles para ver se eles estão ajustados, se não tem nenhuma folga, se não tem nenhuma possível ruptura de cabo. Então as práticas voltadas ao rapel, ao montanhismo, que precisa de cabos, de mosquetões para fazer a sua ancoragem e estruturação, devem ser bem inspecionados para que não traga nenhum risco mais grave aos seus praticantes. Todos devem ter exames clínicos em dia, ou seja, saber se podem ser expostos a um ambiente de maior risco físico, que é o caso das práticas corporais de aventura. Então tem que estar com os exames cardiológicos em dia, saber se não tem nenhuma comorbidade que venha atrapalhar essas práticas. É bom sempre ter um instrutor no percurso, não somente no rafting, que tem um que está o tempo todo, mas em outros locais, preocupando-se com animais peçonhentos, com mosquitos, com outros animais perigosos, como trajetos que podem trazer risco físico a essas pessoas.
É sempre bom também ter o kit de primeiros socorros, caso haja algum problema, alguma dificuldade. Essas pessoas vão utilizar aquelas, aqueles artifícios que vão ali fazer o primeiro socorro, ou melhor, a primeira ação ali, para que não haja um prejuízo maior. E sempre devem ter algum suplemento alimentício, seja alguma fonte rápida de carboidrato, seja algo para se hidratar, como água, como isotônicos, mas que as pessoas sempre tenham esses artifícios dentro das suas mochilas e do seu arsenal que irá levar para essas práticas corporais de aventura. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, obrigado por estarem comigo até aqui. Essa foi mais uma aula do professor Roberto Barbosa. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.